Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, Ingrid. Agora nós iremos iniciar mais uma conferência sobre a escuta do relato de psicoterapeutas das vivências do luto por suicídio na clínica, uma análise fenomenológica, com a Ingrid Lorena Lima da Silva Coelho, psicóloga formada na FACID, lá em Teresina, mestranda da UFMA, Universidade Federal do Maranhão. Eu informo aqui aos participantes que essa reunião está sendo gravada e, ao final da palestra, nós estaremos abrindo para perguntas. Lorena, você está com a palavra agora. Obrigada. Como é teu nome? Maria Fernanda. Pronto, Maria. Obrigada pela apresentação. Então, vamos começar aí, né, gente? Como a Maria já me introduziu, eu me chamo Ingrid Lorena, sou, podemos dizer que ainda mestranda, né, do curso do mestrado em Psicologia do PPG Psi UFMA. No exato momento, eu também sou analista judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí e trabalho com a temática do suicídio desde a graduação. Trabalho com essa temática desde a graduação. O que me convoca a esse lugar de trabalhar com o suicídio, vem de um lugar em que começo a perceber ainda na graduação que esse fenômeno é um fenômeno que é escamoteado, que por mais que ainda falemos sobre sobre a situação em si do suicídio, ainda falamos numa perspectiva de compreender o suicídio enquanto um diálogo psicopatológico. Muitas vezes trazendo para essa dinâmica um diálogo no qual o suicídio é explicado, é notificado, é quantificado, e muitas vezes nesse processo acaba não havendo um abarcar do fenômeno, Então, assim, foi com essa ideia que na graduação ainda eu pesquisei sobre o recurso da dinâmica do suicídio e, através dessa pesquisa, na minha monografia, eu trouxe alguma lacuna, que foi exatamente a lacuna da psicoterapia para o projeto de mestrado, um projeto que mudou várias vezes, um projeto que teve várias nuances, várias perspectivas, até, de fato, parar na ideia da vivência do enlutamento na clínica psicológica por psicoterapeutas que atendem pessoas enlutadas. Por que enlutamento? Porque trabalhar não só com as pessoas que tentam, mas trabalhar especificamente com enlutamento. Porque eu fui entendendo, à medida que passava a adentrar grupos específicos de apoio em outros lugares, eu fui entendendo que existia uma dinâmica da prevenção do suicídio. A gente vê a campanha do Setembro Amarelo, que é muito difundida no Brasil desde 2015. Nós temos a campanha do Setembro Amarelo. Acredito que todo mundo em algum dia já recebeu algum broche, já recebeu uma camisa, muitas vezes até sem entender por que é amarelo. Por que eu estou participando dessa campanha? As empresas começaram a aderir. Então, hoje, a gente percebe que o suicídio ele já tem inclusive, uma dinâmica mercadológica. Uma dinâmica no qual é um fenômeno que ele é versatilizado nas empresas, nos recursos humanos, ainda que a fala, ainda que o estudo sobre essa temática seja muitas vezes escamoteado, como eu estava falando. E quando a gente pensa na pessoa que perde alguém por suicídio, é como se a gente acrescentasse ainda mais uma conotação difícil nesse processo. Por quê? Porque essas pessoas passam a conviver com aquilo que a Karina Okajima fala. Karina Okajima é uma suicidóloga muito famosa no nosso país. Ela fala que é como se o enlutado ele vivesse com a denúncia do pecado, do crime que uma pessoa cometeu, porque a sociedade ainda traz para a pessoa que tenta o suicídio, que se mata por suicídio, ainda traz a perspectiva criminosa, pecaminosa. E o enlutado é aquele que fica para ser a denúncia coletiva desse crime, desse pecado. Porque a pessoa que morreu, ela não está mais ali para se defender. E o enlutado
acaba se tornando a voz daquela pessoa, mas uma pessoa que muitas vezes é subjugada, uma pessoa que muitas vezes sofre o próprio tabu, sofre o estigma de receber as culpabilizações. Né? Então, foi nesse sentido que eu passo a entender, não querer somente entender a prevenção, mas entender também o que a gente chama de pós-venção. Pós-venção é um termo cunhado pelo Edwin Schneiderman, que é o maior suicidólogo do mundo, se a gente for parar para pensar. E o Schneiderman pensava que a pós-venção, pelo próprio nome já se fala, o pós, aquilo que eu faço após alguma coisa. A pós-venção são todas as tarefas, todos os cuidados, todos os provimentos que nós podemos realizar para uma pessoa que perde alguém por suicídio. Então, a própria psicoterapia é uma forma de pós-venção. E aí eu fui entendendo, né, que para alguns enlutados a psicoterapia se manifesta como uma necessidade para lidar com a dor da perda, né, para lidar com o sofrimento em decorrência da perda. Então, foi com isso, né, com esse lugar, né, com esse campo fenomênico que eu cheguei ao mestrado com esse questionamento, entender o que esses psicólogos que atendem pessoas enlutadas por suicídio, como que eles se sentem, como que eles pensam, como é o processo de vida deles, quais são as transformações deles em torno disso. Eu vou apresentar rapidamente um slide, não é o slide da defesa em si, né? Não consegui encontrar esse slide a tempo, mas é um slide de um curso que eu dou e que nesse curso eu abordo exatamente essa temática. Quem puder só me sinalizar se está aparecendo aí. Nesse curso, né, eu hoje trabalho com a demanda, acredito que deve estar aparecendo para vocês. Hoje eu trabalho com a demanda tanto na clínica, né, tanto enquanto psicóloga clínica, quanto também enquanto doutrinadora. Então, também trabalho com cursos, com palestras em torno disso. E aí a gente fala muito, né, que o meu currículo eu não vou trazer agora, porque já a Maria Fernanda já me apresentou. A gente fala muito que a morte, ela desvela algo na gente. Essa é uma dinâmica que às vezes eu faço em alguns cursos, né? Não vai dar tempo de fazer aqui, nem tem quórum para isso, mas é uma pergunta que eu já inicio, né? Fica aí para os pensamentos de quem está assistindo. O que a morte desvela na gente, né? O que a morte traz no nosso pensar, de forma mesmo dinâmica, sem tentarmos teorizar, porque a psicologia e as ciências como a tanatologia, que é a ciência do estudo da morte, elas já fazem isso por nós, elas já teorizam a morte. Elas já trazem explicações dinâmicas e explicações científicas até mesmo para o processo da morte, mas no entorno mais do fenômeno, no entorno mais do campo do relacional, o que a morte desvela na gente? Para mim, por exemplo, a morte às vezes desvela sentimentos, enlutamentos que eu já vivi, né, processos de dificuldade que eu já vivi. Só que quando a gente está falando de morte, a gente está falando de um rompimento brutal. Porque, por exemplo, quando nós rompemos um relacionamento, a gente rompe uma relação, a gente não rompe com a vida daquela pessoa. Aquela pessoa permanece em vida, mas nós não temos talvez a mesma relação, na mesma configuração com aquela pessoa. E aí a morte é um rompimento definido e definitivo de uma relação e de um papel social. E aí por isso eu faço, né, a diferenciação de perdas e lutos. Perdas fazem parte do desenvolvimento humano. Perdas fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. A gente inicia coisas que nós rompemos, como no caso de um relacionamento. A gente perde o horário do ônibus, a gente perde o horário da palestra, a gente perde o horário da aula, a gente perde um ente querido. Só que nem toda perda desenvolve um luto. O luto é uma reação específica, né? Alguns conceitos trazem que o luto é uma reação específica a uma perda significativa que decorre de um vínculo. Essa perda pode ser pessoal, a gente pode estar falando de uma perda de um ente querido, de uma relação, como essa perda ela pode ser uma perda abstrata, de algo que era muito significativo, de um objeto que era muito significativo. Mas, em termos gerais e do fenômeno que nós estamos tratando aqui, a gente está falando da perda de uma relação significativa, que se desvela através da morte, né, nos sentimentos do enlutamento. E aí, com as interdições do nosso mundo moderno, a morte ganhou novas roupagens, a morte ganhou novas compreensões. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Byung-Chul Han, ele tem sido bem conhecido, os escritos deles, ele fala que a morte ela ganhou um sentido de alteridade no mundo moderno, onde, primeiro, a gente fala demais sobre morte, a gente consome no dia a dia, se a gente for parar para pensar,
os telejornais, aqueles que a gente mais assiste, inclusive na hora do nosso almoço ou na hora do nosso jantar, em sua maioria, eles iniciam as suas programações abordando as notícias de óbitos. Então, é uma notícia, a morte é um fenômeno que ele nos convoca a atenção. A gente literalmente se debruça sobre a morte, mas ao mesmo tempo, né, então isso é meio concomitante, ao mesmo tempo em que a gente se debruça sobre a morte do outro, né, nessa perspectiva de alternância, nós escamoteamos a nossa ideia de morte. Então, é como se a gente fosse mais, em uma linguagem bem informal, é como se a gente fosse mais próximo e mais possível de olhar para a morte do outro e a própria, a nossa morte, a nossa finitude fosse um objeto de afastamento e de distanciamento. E isso ganhou ainda mais roupagem quando o mundo moderno vem com a ideia da interdição. Porque se antes, né, as gripes, as cóleras e as demais doenças matavam de uma forma muito mais rápida por não ter a interdição da medicina e da ciência, hoje nós temos diversas interdições, intervenções médicas e científicas que dão mais vida para situações de adoecimento e outras situações que mexem com a finitude da vida por muito mais tempo. Hoje em dia, eu estava vendo no Twitter um dia uma discussão sobre agora a cirurgia de aumento do corpo, né, de aumento da altura. Então, assim, coisas que eram impossíveis se tornaram coisas possíveis. Por isso, esse interdito da morte, né, essa barreira da morte, ela não acontece só nas culturas, ela acontece nas mesas, ela acontece nos discursos. A gente não só não fala mais sobre morte, como a gente se espanta, ou então a gente banaliza, né, como nessa charge aí que eu coloco. Essa charge, ela mostra uma violência que é banalizada, né? Uma pessoa morta em cima, aliás, embaixo de um jornal, onde a gente está ali preocupado com a questão do combustível. Por quê? Porque a morte é banal. Porque todo dia tem alguém morrendo nos nossos bairros, todo dia tem um assassinato e todo dia também tem um suicídio. Então, a morte, né, no século XX, ela se tornou uma morte escondida, vergonhosa, ou banal, né, como a gente pode falar. E aí a sociedade atual acaba expulsando a morte para proteger a vida, né? E o luto acaba sendo o quê? O sofrimento e o desespero desse mal, que é a morte. Passando logo aqui para a ideia do luto por suicídio, né, que é o nosso estudo aqui, é o estudo do trabalho de dissertação que eu apresentei, o suicídio ele fica tanto entre uma morte que é interdita, porque é pessoal e íntimo, como também sobre uma morte que é escancarada, que muitas vezes se torna objeto de comoção pública. Né? Então, o suicídio é uma morte violenta nas velas mais íntimas. Por que nas velas mais íntimas? Porque muitas vezes o suicídio, e tem uma frase de 2 autores de um livro que eu gosto muito, o livro se chama Cerimônia da Autodestruição, e eles falam exatamente um pouco sobre a história do suicídio. Eles falam que o suicídio é uma trágica denúncia de uma crise coletiva. Então, muitas vezes, um suicídio ele rompe essas vielas íntimas de famílias, de relações que eram disfuncionais e que muitas vezes podem, não estou falando que isso é uma determinação, a gente vai falar isso depois, que podem culminar em adoecimentos psíquicos tão graves que podem também trazer o suicídio enquanto consequência. Então, o luto por suicídio acaba sendo decorrente de vários e vários adoecimentos que, inclusive, podem não estar presentes numa pessoa só. E por isso que eu faço esse questionamento. Será o luto por suicídio, então, diferente de qualquer outro luto? De quaisquer outras causas de óbito? O que a literatura fala para a gente é que, diferentemente de outros enlutamentos, de outros óbitos, né, oriundos de outros óbitos, o luto por suicídio ele abre a necessidade da gente começar a repensar, né, o ato suicida. Porque quando alguém se mata, como a Karina fala, a resposta vai com a pessoa que se foi. Então, a gente, humanamente, nós desejamos fechar as lacunas, a gente quer achar o X da equação. E aí, quando alguém se mata, a gente pensa, opa, peraí, o que aconteceu? Vocês devem saber disso, né? Quando ocorrem notificações de suicídio, especialmente de pessoas famosas, fica-se esse questionamento: o que fulano estava passando? E aí entra muitas vezes a questão do estigma da família do suicida. Não se torna mais a família da Lorena, a família da Yolanda, a família daquele fulaninho que se matou. E muitas vezes isso traz, né, uma corporificação muito danosa de quem aquela pessoa se torna a partir de então.
E eu gosto muito dessa frase de Jameson, que ele vai falar que a morte por suicídio não é uma gentil reunião junto ao leito de morte, como em muitos casos, né, alguns processos de óbito se tornam. Aquela união da família, dos amigos, das pessoas próximas em torno. O suicídio ele acaba rompendo vidas, né, e crenças e lança os seus sobreviventes, que é a terminologia mais utilizada na suicidologia para manifestar as pessoas que perdem alguém por suicídio, são sobreviventes, em uma jornada longa e devastadora. Então, além da situação do próprio estigma, que a gente já falou aqui, a gente vê que o suicídio muitas vezes acaba entrando na perspectiva de um luto não autorizado. O que é o luto não autorizado? Toda sociedade tem regras, normas que mostram quando, por quem, onde, como a gente se luta. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente usa muito preto, né? A cor preta para denominar um enlutamento, seja por 7 dias, seja pelo mês todo, enfim. A gente costuma não associar a possibilidade de usar cores no velório, no sepultamento. A gente tem algumas religiões a coisa das missas, né, dos terços, aliás, missa não, dos terços diários em prol da alma daquela pessoa, enfim. Então, o que é isso? É uma norma cultural. A gente nem sabe quando foi que a gente aprendeu que tinha que usar preto. Eu, pelo menos, não lembro quem foi que me disse que eu tenho que usar preto no velório, mas automaticamente, normalmente, intencionalmente, eu pego preto. Então, toda sociedade tem as suas normas, tem as suas regras. No caso de um suicídio, muitas vezes, há um rompimento nessa regra. Porque é como se a gente estivesse falando de uma... É como não, a gente está falando de uma pessoa que não teve uma morte natural. Quando eu falo morte natural, não falo só uma morte de doença, tá, gente? Eu falo de uma morte no qual aquela pessoa teve uma intenção na sua morte. Isso é uma coisa que Durkheim fala. O suicídio ele é um ato intencional e deliberado. A pessoa desejou aquele fim, aquele objetivo final que era a morte. Então, muitas vezes, a sociedade passa a não reconhecer as pessoas que ficam após um suicídio. Quem são essas pessoas que a sociedade não reconhece, inclusive? Ex-maridos, ex-esposas pelo rompimento do relacionamento, amantes, enteados, parceiros e parceiras homossexuais pelo preconceito em relação à relação, profissionais como bombeiros, policiais, médicos, psicólogos, nós podemos ser sobreviventes do suicídio de um paciente. Enfim, né, famílias de pessoas que morrem por suicídio. Claro que tivemos mudanças positivas ao longo dos anos, né, como não haver mais a proibição dos funerais e dos rituais com pessoas que morrem por suicídio, mas, em outras formas, esse ranço do estigma ele ainda é atual e muitas vezes provoca que a pessoa não encontre esse espaço para a expressão da perda. Né? Vou passar aqui um pouquinho. Então, falando já sobre essas denominações, como eu havia dito, né, a gente tem que a pós-venção são essas séries de intervenções planejadas destinadas para minimizar os impactos decorrentes de um suicídio, e sobrevivente é a forma como a gente intitula uma pessoa que passa por essa experiência, né? Aí eu utilizo o conceito da Karina, que ela vai falar que sobrevivente é alguém que vive a experiência de um alto nível de autopercepção, ou seja, alguém que retorna para si, psicológica, física e um desamparo social por um tempo considerável após o suicídio de uma outra pessoa. Então, nessa definição que a Karina fala, ela não traz se é só um familiar, ou seja, ela abrange isso, ela não traz por quanto tempo esse lutamento ocorre, porque nós não temos como denominar temporalmente o luto. Ela não traz uma definição clara do que é o luto. E por que eu utilizo esse conceito se ele não traz tanta coisa? Exatamente por isso. Porque a gente vai esbarrar nessa tentativa que a fenomenologia traz muito como uma tentativa da lógica natural, né? Naturalizar as coisas, objetificar as coisas, quantificar as coisas. O luto tem quanto tempo? 2 anos. Algumas literaturas mais ultrapassadas falavam isso. E aí, muitas vezes, a gente recai nessa lógica científica natural quando a gente tenta dimensionar tudo na teoria, né? E não escuta o fenômeno. Por isso que eu posso receber na clínica uma pessoa que, com 2 anos de enlutamento por alguém, já está retomando a sua vida, já está mais desenvolvido com seus processos, como eu também posso conhecer uma pessoa que tem 30 anos e que nunca conseguiu retomar para algum lugar. Então, não tem como a gente dimensionar isso. E aí eu inicio
a análise desses relatos. Eu vou passar de uma forma um pouquinho mais rápida, tá, gente? Entendendo também que esses nomes são todos nomes fictícios, tá? Nesse slide específico, eu não trago somente da pesquisa de dissertação, eu também trago da minha monografia, que foi em 2019. Mas a gente vai passando um pouquinho sobre, né, essas pessoas. A gente tem que entender que muitas vezes a pessoa enlutada, ela é condicionada a ser alguém que percepcionava os sinais. Existe na literatura do suicídio a ideia dos sinais, tanto comportamentais quanto sinais verbais. A gente entende que na maioria das vezes, não vamos quantificar, tá? Mas que na maioria das vezes, uma pessoa em sofrimento psíquico, uma pessoa com ideação ou com tentativa de suicídio ou com planejamento, ela emite algum sinal, comportamental ou verbal. Que sinal, Lorena? Comportamental, por exemplo, ela pode ter algum nível de autolesão. Não estou dizendo que a autolesão tem a ver somente com suicídio, tá, gente? Mas ela pode ter algum nível de outra lesão em si, né? Tentativas anteriores, despedidas, doação de heranças ou de objetos significativos, sinais verbais, quando a pessoa fala que deseja morrer, que não aguenta mais viver, que aquela vida está difícil, etc. Então, existem alguns sinais. E aí, muitas vezes, a pessoa com o convívio ou não compreende aquele sinal, ou não vê que aquele sinal possa estar levando para uma gravidade, né, para uma danosidade, que é a tentativa de suicídio. Aí, no caso da Flor, ela é uma pessoa enlutada pelo pai. Ela traz que o pai dela não saía mais de casa, que ela chamava todo dia para ir na casa da avó, e ele não ia. E aí ela fala uma coisa, né? Ele não comia, que era uma das coisas que ele mais gostava de fazer. E eu até sublinho isso porque muitas vezes um dos sinais mais claros também de um sofrimento psíquico que pode estar culminando numa tentativa, num planejamento suicida, é essa perda dos hábitos naturais. É perder o prazer pelas coisas que notoriamente no dia a dia eram realizadas com sucesso. E aí ela fala também que 3 dias antes do suicídio do pai, né, foi o aniversário dele, ela preparou um bolo, preparou um momento, mas ele não se animou. Ela disse que conseguia ver, né, no estado dele, no rosto dele, a fisionomia. Ou seja, para ela, depois que ela passa a analisar, né, a gente está falando aqui, inclusive, de uma psicóloga também, ela passa a analisar que, peraí, estava tudo muito nítido que tinha um sofrimento ali, que talvez não era um sofrimento que ela imaginava que pudesse culminar na morte dele. Então, a gente vê esses sinais, esse pouco interesse nas atividades cotidianas, a data próxima ao aniversário, né? No caso dele, ele se matou 3 dias depois, então, assim, tem uma coisa com o aniversário, datas específicas podem também sinalizar algum nível de cuidado para a gente. E aí a gente vê também aí o sofrimento já dela, né? Quando ela fala, fiz um bolo na maior das expectativas. Essa expectativa de quê? De trazer essa alegria que ela já via que o pai não estava conseguindo sentir. Então, esses primeiros sinais, muitas vezes, eles só são sentidos depois da perda. Um momento também muito importante, né, nessas análises é quando a gente vê a descoberta do corpo. Alguns estudos mostram que a pessoa que encontra o corpo é uma pessoa que ela tem uma propensão 3 a 5 vezes maior de adquirir um transtorno de estresse pós-traumático pela descoberta. Por quê? Porque a gente está falando de um contato, né, gente? Um contato com o fenômeno na sua realidade crua. Tirar um filho daquela condição, ver os últimos batimentos. Então, a gente está falando de uma coisa muito mais cruel para aquele que fica. E aí, no caso da Laura, que é enlutada pela filha, ela chegou, né, a esse processo de jantar com a filha, deixar a filha no quarto, tomar um banho, e ao retornar, a filha estava, né, morta dentro do próprio quarto. E ela fala isso de uma forma muito interessante, esse espaço de tempo. Eu passei no máximo 20 a 25 minutos. Então, 20 a 25 minutos foi o tempo que a retirou de ver a filha ainda com vida, né? E aí vem, né, aquela culpabilização e aquele estigma de o que eu poderia ter feito? O que eu poderia ter conseguido, né, aí? Existem alguns sentimentos que muitas vezes acabam se desvelando também com luto. Gente, só para deixar um adendo. Como eu falei para vocês, eu trabalhei com enlutamento na perspectiva do profissional. Mas como eu não achei o slide específico da dissertação, eu estou trazendo o slide que mescla um pouquinho, tá? Então, só para vocês não acharem estranho. Aqui até então, eu só estou trazendo dados da monografia. Sentimentos oriundos do luto por suicídio, né? A gente vê que existe a culpa, existe a raiva. No caso da Marília, por exemplo, ela fala que sentiu muita raiva.
sentiu uma negligência, não só dos pais dela, até como dela também, né, dela enquanto irmã, para com a irmã que morreu por suicídio. E ela fala que a raiva dela ela se converteu por várias outras coisas, para o mundo, para a sociedade, dos pais, de todo mundo, por sempre tratar o suicídio numa dinâmica de que é uma bobagem, uma besteira. Já a Lia, que é enlutada pelo pai, ela fala que chegou a sentir raiva do pai, porque a partir do momento que o pai se mata, mata a figura de pai ali, mata às vezes um provedor, mata o papel social, e aí a vida muda. E aí ela, enquanto pequena, né, ela era uma criança na época, ela fala que ela sentiu muita raiva de perceber o quão a vida dela teria mudado depois que ele se foi. E aí começa muitas vezes, depois que o suicídio ocorre, a busca pelas respostas, né? A Ariel é uma personagem que é enlutada pela filha. E ela fala que hoje se vê como uma mãe que foi ignorante. Ela fala que não buscou informações, porque informação é tudo para qualquer coisa na vida. E ela fala, a Ariel foi se esconder achando que não falar era a solução. E muitas vezes a gente propaga isso, né? A gente tem tanto medo do efeito contágio que a gente entende que entende de uma forma errônea que falar sobre suicídio aproxima o suicídio, mas não é falar sobre suicídio que aproxima o suicídio, é falar de forma errônea, falar de forma antiética, falar de forma julgadora, mas falar sobre suicídio de uma forma informativa, trazendo as possibilidades, trazendo as redes de apoio, trazendo as possibilidades de ajuda e de enfrentamento, muitas vezes culmina numa ajuda. E para a Ariel, naquele momento, não era o que fazia sentido. Então, ela se vê como uma pessoa que foi negligente, que foi desinformada, com a doença da filha. Né? E aí eu acho que é muito importante a gente trazer que, no mundo moderno, a gente entende que tudo tem uma causa. Tudo existe um porquê. Era aquilo que eu estava falando no início. A gente entende que tudo tem que fechar uma lacuna. E o ato de terminar, né, de finalizar com a própria vida, acaba fazendo com que a sociedade queira encontrar um culpado. A perda do relacionamento, é a falência, é a relação homossexual, estou falando aqui do que vem na minha cabeça, é a família disfuncional, todo mundo quer achar um culpado quando alguém se mata por suicídio. Só que esse culpado, no fim das contas, não é uma única pessoa, ou não é uma pessoa. Aquilo que eu ia trazer para vocês, que eu deixei para trazer agora, é exatamente essa discussão. O suicídio é um fenômeno de multicausalidade. Então, eu não tenho como trazer essa perspectiva de causa e efeito que recai naquilo que a fenomenologia fala dessa perspectiva lógico-natural, porque se eu fizer isso, eu estou dizendo, você é a causa de um óbito. Além de eu estar adicionando um estigma, uma culpabilização, eu estou reduzindo o suicídio a um fenômeno que ele não pode ser reduzido, porque é um fenômeno muito maior do que aquilo que se apresenta. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas falas cotidianas, quando a gente busca essa culpabilização, quando a gente busca encontrar esse X da lacuna, porque muitas vezes a gente acaba perdendo o fenômeno. E é aí que a nossa escuta se torna reducionista, é aí que o nosso acolhimento se torna reducionista, seja na clínica, seja em qualquer espaço. Aí eu falo um pouco sobre essa questão do efeito contágio, que muitas vezes acontece, né, em pessoas que perdem pessoas por suicídio. O efeito contágio acaba trazendo que a pessoa que é enlutada pode vir a experienciar, né, uma ideação, um planejamento, muitas vezes quando não há, né, um tratamento devido ao enlutamento. E quando eu falo tratamento, entende-se muitas vezes a psicoterapia ou qualquer outra forma de ajuda em torno daquele fenômeno. Né? Então, a gente precisa muitas vezes se perguntar, quando há esse contágio no enlutado, quais eram as situações que aquele enlutado passava, né? O quão esse suicídio, de fato, contribuiu para esse contágio, se é que esse contágio realmente é decorrente daquele suicídio, né? Porque todos nós, de alguma forma, passamos por tribulações. Mas já pensou, se toda a tribulação que a gente passasse, a gente tentasse a morte? Não é tudo que acontece. Então, às vezes, existe um contexto socioambiental que pode trazer, não explicações, mas que pode trazer relações muito mais claras. E aí, várias reações podem ocorrer após a perda, né? No caso da Flor, que eu já havia trazido, que é enlutada pelo pai, ela fala que começou a portar a aliança do pai. Ela portava a aliança do pai no colo, né? Aqui no colar. E ela disse que passou a usar aquela aliança por muito tempo. E sempre que ela ia para algum lugar, ela fala que utilizava aquela aliança. E foi quando a psicóloga dela percebeu e interviu. E
e elas começaram a entender ali, né, dentro daquele fenômeno, que a aliança, apesar de ser uma forma de estar com o pai, não era uma forma saudável dentro daquela dinâmica, porque a aliança estava com o pai na morte, né? O pai estava com a aliança e ela, filha, pediu para ficar com a aliança. Então, quando ela olhava para aquela aliança, ela não lembrava do pai, da vida, de todas as vivências, mas ela lembrava do pai morto, encontrado, afogado. Então, remetia à situação de morte, não à relação. Foi aí que ela se deu conta. Então, a gente pensa nesses questionamentos. O que o enlutado fez após essa morte? Quais foram as providências e ações tomadas? Se esse suicídio ocorreu em casa, a família mudou de casa? O ambiente que a pessoa morreu foi mantido, foi reformado? Tudo isso a gente pode questionar, né, dentro da clínica. O consulente, né, na gestalt terapia, eu sou gestalt terapeuta, a gente chama muito de consulente, né, a pessoa que a gente atende. Então, o consulente junto ao psicólogo pode fazer alguns questionamentos. O que eu desejo fazer com isso que ficou de mim? Eu quero continuar naquela casa? Eu quero continuar naquele emprego? Eu quero continuar naquela cidade, inclusive? Ainda faz sentido para mim? Então, tudo isso são questionamentos que a clínica psicológica ajuda nesse processo de ressignificação da perda. Hoje em dia, inclusive, é importante a gente falar que o transtorno, aliás, que o DSM-5, né, aliás, DSM-5 na versão TR, que é uma versão, digamos assim, que recalchutada, digamos assim, ele traz que o luto tem agora um nome, que é o transtorno do luto prolongado. No caso do DSM, ele tenta trazer uma explicação que, se a pessoa vivencia determinados sintomas, como esses que eu coloco aí, por mais de 12 meses no caso de adultos e por mais de 6 meses no caso de crianças, ela pode estar vivenciando um enlutamento prolongado, e que por isso tem um CID hoje em dia, né? E aí eu entro na lógica, né? Que foi uma lógica que eu trabalhei muito na dissertação. Se tem um CID, a gente já está psicopatologizando a coisa. Se a gente está patologizando a coisa, a gente está tornando que ali é um adoecimento. E aí a gente precisa entender que há experiências de enlutamento que vão ser tão danosas que por muito tempo vão causar prolongamentos naturais e que não necessariamente isso é uma patologia, mas as ciências precisam desenvolver estas teorias. Então a gente nem descarta, mas a gente também sempre precisa refletir criticamente em torno disso, até que ponto faz sentido. Temos a questão de alguns recursos, né, clínicos para essa questão da elaboração do luto. Hoje eu até mudaria, talvez, esse nome elaboração do luto, porque parece que a gente está ali criando o luto, e não é criar o luto, né? Mas é possibilitar a expressão dessa dor, né? Eu acho que eu talvez traria a desenvolvimento da expressão desse luto, que é uma coisa que a sociedade muitas vezes cala. Não, fulano fala, não. A Maria fala sobre morte. Não gosto nem de pensar. As pessoas gostam de falar, bate na madeira, né? Assim, como se a gente abordar a situação de uma forma direta fosse aproximar alguma coisa que, enfim, nós não temos recurso nenhum para dizer que isso existe. Então, a gente tem a caixa de memórias, né, que é um recurso clínico para trazer algumas memórias da pessoa falecida. A gente tem a própria arte como uma expressão abstrata, e temos também alguns recursos mais diretivos, como essas cartas, né, que foi desenvolvida pela psicóloga Cristiane Assunção, que ela fala sobre a finitude, então ela tem alguns questionamentos, digamos assim, importantes. Então, no nosso lugar, né, de psicólogos e futuros psicólogos, que eu acredito que são a maioria das pessoas que estamos aqui, nós precisamos entender que num processo psicoterápico, muitas vezes o nosso fazer se realiza no campo, como o Quadros vai falar nesse trecho. O nosso fazer ele se realiza ali, não é só ali no DSM, não é só ali nos manuais, né? É outra discussão que eu também trago na dissertação. Os nossos manuais, eles vão dizer que 90% dos suicídios serão prevenidos, eles vão dizer que todo suicídio é resultado de um transtorno psicopatológico. Se eu pego esse manual, coloco na minha prática e engulo sem crítica, eu passo a adotar a perspectiva naturalista, onde eu tiro todo o fenômeno e me torno um robô do processo de escuta dessas falas. E aí, para eu analisar a vivência, que é o que a fenomenologia nos propõe, eu preciso entrar em contato, eu preciso me reduzir, inclusive, né, transcendentalmente, para estar em contato ali. E aí a gente faz essa suspensão, né, que é o que a fenomenologia faz. A gente faz essa suspensão desses a priori, porque esses a priori, muitas vezes, eles nos aprisionam, literalmente, a entender aquela lógica. Eu não sei se alguém aqui já trabalha com suicídio, mas hoje nós temos muitas ferramentas que nos ajudam, mas que muitas vezes acabam também nos aprisionando. A gente tem um contrato,
né, contrato anti-suicídio, contrato de atendimento, no qual alguns psicólogos utilizam como se fosse uma tentativa de estabelecer um acordo entre psicólogo e paciente, no caso de alguma possível tentativa, que o paciente vai entrar em contato com fulano de tal, que ele vai tomar determinadas ações antes de possivelmente ter uma tentativa. É importante, Lorena? É importante. Pode fazer sentido? Pode fazer sentido, mas a gente sempre precisa entender até que ponto esses recursos eles são mais para ajudar o meu cliente, meu consulente, ou para me resguardar, né? E ali no processo eu tô para aquele consulente. Nesse sentido, então, o caminho entre terapeuta e consulente não é definido previamente, né? Eu não tenho como estabelecer em quantas sessões eu vou curar a tentativa de suicídio de alguém. Eu falo muito isso para as famílias que eu atendo, quando atendo casos, né, de pessoas com tentativa, com planejamento. Não tem como eu estabelecer, não tem como você querer me dar uma previsão ou querer que eu te traga uma previsão de em quanto tempo essa pessoa vai estar melhor. Às vezes eu nem sei se essa pessoa quer estar na terapia porque ela quer estar melhor ou porque ela quer entender de fato a decisão dela. Então, nós não podemos nem definir previamente, nem podemos acelerar as contingências do contexto, porque isso vai acontecendo no campo fenomênico. Então, quem é o terapeuta? O terapeuta é aquele que encoraja, que acompanha, que permite que o cliente resgate a sua autenticidade. Inclusive, a autenticidade de dizer, não, é isso mesmo. O suicídio é uma possibilidade. E a gente poder fazer algo com aquilo enquanto o nosso consulente permite. Essas são as nossas referências. E aí eu termino a fala com essa frase de Contardo Caligares, que diz que é preciso sentir plenamente as dores das perdas, do luto, do fracasso. Eu acho um tremendo desastre esse ideal de felicidade que tenta nos poupar de tudo que é ruim. Eu também acho, concordo muito com Caligares nisso. A gente tenta se poupar de tudo que é ruim, às vezes tentando forçar que o positivo aconteça, né? E é um dos termos que a gente fala muito hoje em dia, positividade tóxica. Eu tento a todo custo achar o lado bom de tudo. E às vezes não tem esse lado bom. Às vezes a clínica, inclusive, né? Ela vem nessa perspectiva de encontrar a melhor parte, de encontrar a cura. E a clínica do real, ela não é essa clínica em que eu defino, como eu falo no slide anterior, previamente o que eu quero. Eu construo. Eu nem sei o que eu estou construindo, mas eu sei que é no processo que a gente vai descobrindo. E é isso, gente, que eu tinha preparado aqui rapidamente para hoje. Né? É uma fala breve, né? Mas é uma fala assim, mais reflexiva, traz ali um pouco dessa junção do que entendo ali na monografia com o que descubro também com a dissertação. E, no mais, fico aqui aberta a perguntas, a comentários. Fiquem à vontade. Alguém tem algo a falar? Obrigada, Olivia. Maria, você que conduz? Alô? Oi. Alguém consegue me ouvir? Sim, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Oi, Ingrid, boa noite. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Eu queria te parabenizar por essa aula, né? É um tema muito forte, né? Apesar de estarmos tratando com toda essa delicadeza, né? Com todo esse cuidado, ainda chega a ser um tema extremamente denso e forte, né? Que chega conosco para quem fala, para quem ouve, com muitas carregadas de emoção, né? Não tem como não ser. E ouvir os relatos que você traz, né, me deixa de certo modo muito emocionado assim, em pensar como que foi para essas pessoas, principalmente quando você traz a questão das pessoas quando as encontraram, né, de como foi o momento para ela, de como isso pode ser fortemente um causador de um transtorno pós-traumático, né? Sim. Isso é muito forte e delicado ao mesmo tempo. É ter que tomar muito cuidado ao abordar isso de todos os ângulos, né? Porque, enfim, são as pessoas que continuam aqui. O que aconteceu, infelizmente, já não há muito que possa ser feito, né? A não ser prestar suporte para quem fica. E
E, enfim, para mim, eu não tenho nenhuma pergunta, mas um comentário mesmo, só para dizer que isto, para mim, mais pareceu uma aula sobre uma educação de como tratar o enlutamento, o próprio suicídio. É meio que uma aula de respeito para com o tema, né? E por isso eu te agradeço, parabenizo o professor Jean, né, pela brilhante ideia, e te agradeço também por esse esforço de trazer esse aspecto mais, não é positivo no termo da positividade tóxica, mas algo mais, deixá-lo mais palpável, mais fácil de ser entendido e trabalhado, tá? Muito obrigado por essas contribuições mesmo. Obrigada, João. Acho que é isso, né? Eu gosto de dizer que a clínica do suicídio ela é a clínica da delicadeza. A gente precisa ser delicada nas palavras, a gente precisa ser delicada no falar. Quando eu falo alguma coisa, eu estou aqui com 7 pessoas, mas eu não sei o que essas pessoas estão escutando, né? Lacan, lá na psicanálise, vou fugir aqui um pouquinho. Não sou psicanalista, mas gosto muito da psicanálise. Vai falar que não é o que eu digo, é o que o outro escuta. Então, eu tenho que ser delicada nas minhas palavras com uma clínica dessas, porque eu estou falando de uma escuta que eu não sei como atinge vocês. Vocês estão a quilômetros de mim. Eu não sei como é que minha fala chega. E realmente a gente precisa desse cuidado, dessa humanidade, dessa sensibilidade. Eu fico feliz, né, que foi, né, assim, talvez desvirtuou um pouquinho ali da temática do título, mas é a fala que eu poderia trazer, né, uma fala a respeito realmente da gente olhar para esse fenômeno de uma maneira mais ampla, olhar de uma maneira mais crítica também. E eu fico feliz por isso. Muito obrigada, João. Imagina, fez brilhantemente bem. Muito obrigada, Ingrid. Nós que agradecemos pela rica contribuição que você deu. Aí o professor Jean acabou de chegar. Professor, se eu tiver alguma pergunta, alguma colocação, ainda estamos abertos. Caso não tenha, nós agradecemos, né? E encerramos esse momento. Pois, obrigada, Maria, pela apresentação. Eu vou deixar aqui no chat o meu Instagram e vou deixar também o meu contato telefônico, caso alguém queira, né, tirar alguma dúvida, conversar sobre alguma coisa. Ficamos às ordens. Agradeço o convite aí da comissão organizadora, do professor Jean, né, meu desorientador, como ele gosta de falar. E qualquer coisa, estamos por aqui, gente. Muito obrigada pelo carinho. Até mais. Perfeito, até mais. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.